Hoje em nosso canal você vai ouvir mais uma história assustadora, mais uma história arrepiante contada por quem a presenciou. Existe uma história que é contada entre os moradores do sítio, principalmente por aqueles mais antigos, que fala sobre um hábito um pouco estranho do lobisomem. Dizem que durante as noites de lua cheia, os homens que se transformam em lobisomem saem de suas casas e tiram suas roupas após entrarem no galinheiro. Depois, eles deitam-se no chão e rolam sobre as titicas de galinhas. E quando eles não encontram um galinheiro, então deitam-se sobre suas próprias fezes. Muitas pessoas que disseram ter visto o lobisomem explicam que o mau cheiro que acompanha esse ser, que é meio homem, meio animal, é causado pelo seu esquisito costume. Mas esse tipo de lobisomem não ataca ninguém. Ele simplesmente se aproxima de uma casa e, como lobo faminto, arranha a porta, demonstrando o desejo por uma oferenda, que normalmente são feitas pelos moradores. Os cachorros sentem medo desse animal também, e ao perceberem sua aproximação, saem correndo, gritando em busca de um esconderijo. Os habitantes da região onde se encontra esse tipo de lobisomem não procuram afugentá-lo e nem utilizam armadilhas para machucá-lo, pois sabem que aquele homem pertence a uma família qualquer, que também vive ali, e pode ser também um conhecido ou até mesmo um parente vivendo com aquela maldição. Mas os moradores não estão livres do medo. E mesmo sabendo que aquele lobisomem não ataca, não descarta a possibilidade dele sentir-se ameaçado e, querendo defender-se, poderá ferir alguém com seus dentes ou garras afiadas. Isso faria com que a pessoa ferida também se transformasse em lobisomem. Houve um caso numa certa vez que um proprietário de uma chácara no leste do Paraná ouviu a agitação das galinhas em seu galinheiro e, pensando que fosse algum ladrão que estava ali, o homem levantou-se, pegou um pedaço de pau e saiu para tentar expulsar o invasor. Após entrar no galinheiro e ficar de cara com o lobisomem e sem saber do que se tratava aquele ser, o homem partiu para cima dele, na intenção de agredi-lo. Mas, procurando defender-se das pauladas, o lobisomem o feriu com arranhões e o jogou contra a cerca do galinheiro. Depois o lobisomem foi embora enquanto o homem ficou chamando pelos seus cachorros. Dizem que depois de alguns anos daquele acontecimento, aquele homem agredido pelo lobisomem foi visto também se transformando em lobisomem dentro do seu próprio galinheiro. Essa história deixava ainda mais assustados os moradores daquela região. E era aconselhado entre eles que todos deveriam ter pelo menos um cão de guarda em suas terras, pois o cachorro daria o sinal quando o lugar fosse invadido por um ladrão ou um lobisomem. Numa coisa todos tinham certeza, que nenhum ladrão de galinhas, pelo menos os que moravam perto, não invadiria os sítios daquele lugar. Mas muitos desavisados se deram mal ao encontrarem dentro do galinheiro o proprietário se transformando em lobisomem. E aqueles que não conseguiam fugir sem serem arranhados acabavam recebendo a maldição de passarem o resto de suas vidas vivendo como homem e animal. E o pior é que esses ladrões, que já tinham a essência do mal, ao virarem lobisomem, se tornavam seres ruins e agrediam pessoas e até animais. Muitas vezes a polícia era chamada, e após prender os ladrões, viam esses presos em estado de loucura dentro das celas, rolando em suas fezes. Por isso, eram transferidos ao hospício. Certa vez, um morador da cidade de Apiaí da Ribeira, chamado João, ficou cara a cara com o lobisomem. Os pais de João eram agricultores e na roça as pessoas sempre falam sobre suas experiências com algo estranho. Nesses lugares é muito difícil encontrar alguém que não tenha vivido ou que pelo menos não conheça uma pessoa que diz ter encontrado com um personagem extraído de seus contos do além. Mesmo sendo pessoas simples e trabalhadores da terra, todos são honestos e dignos de respeito.
Eles não teriam motivo algum para inventar tais histórias se realmente não tivesse contato com os tais seres sobrenaturais. Mas não descarta-se a ideia de que algum proprietário de terras tenha utilizado essas histórias para afugentar pessoas indesejáveis do local. Mesmo assim, acreditamos que eles falam e fazem isso com uma certa experiência vivida por eles ou por antepassados, mesmo que tenha sido noutra região, mas que de fato não deixam de falar a verdade. Atualmente, Apiaí é um município turístico e tem como destaque várias esculturas feitas com argila. O relevo desta cidade é formado por morros, e dentre eles, o mais famoso é o Morro do Ouro. Esse município é cercado pela Mata Atlântica e possui grutas e cachoeiras que são visitados pelos turistas. Possui o clima frio e está localizado no Vale da Ribeira. A Unesco declarou a região como uma reserva da biosfera e patrimônio mundial, além de ser a região com o maior remanescente de Mata Atlântica do país, também é evidenciada por sua riqueza paisagística. Diz a lenda que no início da sua formação, Apiaí recebeu um homem vindo de Minas Gerais. Ele era praticante de vários crimes e fugiu da justiça do seu estado para viver nessa região. Aquele homem trouxe alguns escravos, dos quais escolhia um deles, sempre na troca de lua, para aplicar um castigo e manter a sua maldita disciplina. O curioso é que mesmo depois de muitos anos após ter adquirido seus escravos, o homem, na sua maldade, obrigava-os a produzir sempre mais do que eram capazes. Os escravos eram forçados a trabalhar mesmo quando estavam doentes, cavando cavernas em busca do ouro e, infelizmente, alguns não resistiam tanto esforço. Mas o homem falhou ao querer castigar sem motivo, simplesmente pelo prazer de causar sofrimento, e descuidou-se por não conhecer melhor os que o serviam. Numa noite, um dos escravos conseguiu soltar-se de suas correntes e fugiu pelo telhado do galpão onde estavam presos. Mas durante a madrugada ele voltou e estava muito ferido. Os outros escravos pensaram que ele havia encontrado o Senhor no meio da mata, e depois de receber uma surra, foi forçado a retornar. Estavam errados. Ao voltar para a prisão, o escravo fugitivo não entrou pela porta, e sim pelo mesmo buraco no telhado por onde ele havia fugido. O escravo estava queimando em febre e desmaiou sem poder explicar o que havia acontecido. Os outros fizeram chá e uma pasta com ervas para cuidar dos ferimentos do rapaz. No amanhecer, o enfermo estava bem, e diante dos olhos surpresos dos amigos, ele relatou que durante a fuga, um homem surgiu em sua frente e, pensando que era o seu senhor, investiu com violência sobre ele porque não queria ser impedido de fugir. Ele conhecia bem o castigo dado aos que tentavam escapar e não queria sentir na sua própria pele. O que o fugitivo não sabia é que o homem que estava em sua frente não era o seu senhor, mas sim o lobisomem. Aqueles dois se agarraram e rolaram no meio do mato, e na tentativa de defender-se, o lobisomem usou suas garras e feriu o seu agressor. Alguns meses depois, na primeira noite do ciclo da lua cheia, o senhor dos escravos pegou um chicote e saiu caminhando na direção do galpão onde aqueles desesperançados estavam presos. Quando o homem abriu a porta, a luz da lua entrou na frente dele, e ele pôde ver um dos escravos rolando no chão. E esse então foi o escolhido para o castigo daquela noite. Sem saber que aquele escravo estava virando lobisomem, o homem dirigiu a ele sua primeira chicotada. No mesmo instante, o lobisomem levantou-se uivando com muito ódio, agarrou o seu agressor e, correndo para dentro da mata, subiu o morro arrastando seu hostil senhor. Depois disso, ninguém soube dizer o que aconteceu, e aqueles dois homens nunca mais foram vistos. João, o nosso colaborador, cresceu ouvindo esses contos que causava medo em muita gente. E nos dias da sua juventude, quando tinha aproximadamente 19 anos de idade, ele viu um lobisomem passando perto de onde estava. Desde criança, na época de escola, João ouviu uma história contada por um amigo que era um pouco intrigante. O seu amigo de infância dizia que o pai dele se transformava em lobisomem.
Joãozinho, como era chamado quando era criança, nunca levou a sério aquela confissão do amigo, tanto porque ele só ouvia falar do tal personagem, mas nunca o tinha visto. E na escola, uma professora insistia a dizer que esse homem-lobo só existia nos contos de folclore. Mas havia comentários de que a professora queria esconder a verdade sobre um membro da própria família que também era um lobisomem. Diziam que era um avô da professora, um homem carrancudo e de atitudes esquisitas. É quem virava o animal nas noites de lua cheia. Alguns anos mais tarde, João começou a namorar uma moça que morava numa chácara não muito distante da casa onde ele morava. Numa noite linda de lua cheia que inspirava o amor entre os casais, João estava sentado com a namorada num banco de madeira bem na entrada da chácara dela. Aquele banco foi colocado embaixo de uma árvore e por isso havia sombra sobre eles. E quem passasse por ali, aconteceu que naquela noite um homem passou pelo portão e seguiu pelo caminho perto de onde o casal estava e foi na direção de um galinheiro que estava em construção para ser ampliado. Foi estranho, mas os cachorros não perceberam a sua aproximação. E pela aparência do homem, João lembrou-se do pai do amigo. Mas o que ele estaria procurando ali? E por que aquele homem não foi até a porta da casa para chamar alguém? Depois de alguns minutos, João e sua namorada começaram a ouvir barulho misturado com grunhidos que chegava lá do galinheiro. A moça ficou com medo e queria sair correndo para chamar seu pai, pois ele precisava saber o que estava acontecendo, falou ela. Enquanto João pedia para a namorada esperar mais um pouco, eles sentiram um cheiro horrível e quando olharam noutra direção, viram um animal enorme se aproximando. Eles não podiam correr, porque podiam ser vistos. Apavorados, encostaram-se no tronco da árvore e ficaram em silêncio, enquanto o lobisomem passava por eles. O cheiro do animal era insuportável. O casal ficou olhando até o bicho desaparecer na noite. No dia seguinte, João procurou seu amigo e relatou o que havia acontecido na chácara. O amigo do João olhou nos seus olhos enquanto colocava a mão no ombro dele e disse: João, o meu pai é o lobisomem. Dali a pouco, velho, sai, rapaz, levantando a calça. E os cachorros não latiam. Fazia que não via ele. Eu falei, será possível? A hora que ele virou as costas, rapaz, que ele subiu, cheio de, posso falar? Cheio de bosta. As costas, a calça. Os cachorros virou o diabo, rapaz, latir. Olha, você sabe que aí ele vê, né? É até você, cara. Entendeu? Meu pai Daniel. Aí eu falei pro pai, falei pro Daniel, seu pai entrou na obra ali, ó. Esse cachorro ficou quieto. Agora ele saiu e virou um saci. Eu ali namorando, né? Tava ali quietinho ali. Ele falou, João, meu pai é lobisomem. Ei lá, olha a pia aí da Ribeira.